Fala, lindos, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Estou aqui para gravar a nossa correção da revisão, a revisão que alguns de vocês têm no caderno, outros têm impresso, não sei. Mas aqui no nossa cópia vai ter impresso, né? Então, se você quiser imprimir o documento, eu vou deixar também na descrição depois para você estudar, beleza? Vamos lá. Só que antes disso, eu queria falar o seguinte: a nossa prova ela foi construída a partir do livro. Então, se você quiser estudar bem para essa prova, eu sugiro que você siga a ordem cronológica do livro, dos capítulos sugeridos no conteúdo, e lá no conteúdo de vocês está descrito exatamente os tópicos que vocês têm que saber, beleza? O conteúdo é um conteúdo extenso, mas tem gente que prefere esse do que o movimento, tem gente que prefere esse ou o outro, enfim. Fica a seu critério aí, beleza? Então vamos corrigir. Peço também o óbvio, né? Galera, essa correção ela precisa chegar a todo mundo, então por favor, manda essa correção para todas as pessoas que você conhecer. Manda no grupo da sala, pelo menos umas 3 vezes. Avisa na sala, fala, galera, e aí, vocês assistiram a correção do Barreto, tal, não sei o que, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. É uma correção que eu imagino que não vai demorar tanto. Eu acho que vai ser bem breve. Mas vou tentar fazer com muito detalhismo. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: um corpo inicialmente neutro ganha 8 vezes 10 elevado a 12 elétrons por eletrização por atrito. Qual será o sinal da carga adquirida? Olha só, quando você tem... A gente começou o conteúdo falando sobre eletrostática, mas o início do conteúdo foi sobre corpos eletrizados. Por exemplo, o que é um corpo eletrizado? Tem uma xícara aqui. Essa xícara, ela está eletrizada ou está neutra? Bom, ela não está me dando choque, não está passando elétrons para minha mão. Então, ela está neutra. Mas o que determina uma coisa estar neutro? Neutro... Eita, calma aí, deixa eu trocar aqui. Neutro significa que o número de prótons... Não está muito grande ainda. Neutro significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Beleza, um corpo ele está neutro nessa circunstância. Se um corpo ele tem um número diferente de número de prótons e de número de elétrons, a gente fala que ele está o quê? Eletrizado. Que é o caso dessa primeira questão. Um corpo ele recebe 8 vezes 10 elevado a elétron. Então ele recebeu muitos elétrons. Ele está com qual número em excesso? Ele está com o número de elétrons em excesso. Então ele tem mais elétrons do que prótons. Se ele tem mais elétrons do que prótons, a gente fala que o desenho dessa carga é uma carga o quê? Negativa. Por quê? Porque a carga elementar de um elétron é uma carga negativa. E qual é a carga de um elétron? A letrinha E aqui, né? Vai valer menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Você fala, professor, já está rápido demais, estou entendendo mais nada. Olha só, isso aqui, galera, é a carga elétrica de um elétron. Então a pergunta pode ser, tá, mas o que é uma carga elétrica, professor? Uma carga elétrica é uma propriedade do corpo, é uma grandeza física do corpo, assim como a massa. Por exemplo, massa de 80 quilos, de 50 quilos, é uma propriedade do corpo, que tem a ver com a quantidade de matéria. Carga elétrica é uma propriedade do corpo que tem a ver com a quantidade desigual de prótons e elétrons. Nesse caso, a gente tem mais elétrons, então a gente tem uma carga elétrica negativa. E aí, a primeira pergunta já foi, mas qual será o valor da carga elétrica? Bom, o valor da carga elétrica, deixa eu fazer de azul aqui, vai ser Q, que é a letra referente à carga elétrica, espero que você tome nota dessas coisas aí todas, vai ser o número que tem excesso vezes a carga que está em excesso. Então, por exemplo, vamos trabalhar com valores simples. Eu vou colocar aqui. Se você pegar aqui, ó, essa caneca, vamos supor que ela tenha 10 prótons e 10 elétrons. Qual a carga dela? Zero, porque ela tem um número igual de prótons e elétrons. Agora vamos supor que eu coloquei um elétron a mais aqui. Qual vai ser a carga? Bom, a carga vai ser a carga de um elétron a mais. Se eu coloquei 20 elétrons, vai ser a carga do início, né? Esquece esse 1. Vai ser 20 elétrons a mais, a carga de 20 elétrons. Simples, porque o resto se anula. Mas essa é a carga de 20 elétrons. Então, essa questão que a gente está fazendo, ela está falando exatamente isso. Você está colocando a carga de 8 vezes 10 elevado a 12 elétrons. Então, é 8 vezes 10 elevado a 12 vezes a carga de um elétron, que é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O professor tem que saber esse número? Não, esse número aqui ele até fornece no problema, né? Aqui, ó. Considera a carga de um elétron. Ele colocou aqui, eu coloquei, né? Ele não, eu esqueci de colocar o menos aqui, né? Uma carga elementar negativa do elétron.
Então, isso aqui. Professor, como é que diacho faz isso aqui? Galera, multiplicação com notação científica. Você multiplica esses operadores aqui, que são os coeficientes da notação, e na multiplicação você vai somar as potências aqui, ó. Então, como que vai ficar? Vai ficar 8 vezes 1,6. Então, vamos fazer 1,6 vezes 8. 6 vezes 8 dá 56. 1 vezes 8, 8 mais 5, 13. 13,6. Então, vai dar aqui embaixo 13,6 vezes 10 elevado a 12. Aqui, ó, 12 mais menos 19. Dá 12 menos 19, né? Então, dá menos 7. Só para colocar esse número aqui na notação científica, porque ele não está. Esse número não está entre 1 e 10. Então, ele vai ficar 1,36 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Essa aqui é a carga elétrica desse corpo aí. Negativo, né? Desculpa, aqui tem um negativo. Ó. Pronto. Beleza? Boa. A força elétrica entre duas partículas pode ser de atração ou repulsão, a depender do sinal da carga resultante. Se as cargas forem iguais, qual a característica da força? Bom, galera, cargas iguais, independentemente se elas forem positivo, positivo, negativo, negativo, a característica disso aqui vai ser o quê? Repulsão. Se as cargas forem diferentes, positivo, negativo ou negativo, positivo, que é a mesma coisa, né? Só trocou a ordem. Isso aqui vai ser o quê? Atração. A intensidade da força é calculada a partir de qual equação? Isso aqui está na prova de vocês, tá? A força elétrica é calculada como K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Professor, o que significa cada uma dessas coisas? K é uma constante. Vou colocar aqui CT. Q1 e Q2 são as cargas elétricas. Por exemplo, se eu aproximo dois corpos negativos, repele, mas só vai ter força se tiverem dois corpos negativos. Se eu tiver aqui, ó, xícara e cortador de unha. Esse aqui, peraí. Xícara e cortador de unha. Se a xícara for eletrizada negativamente, o cortador de unha for neutro, qual a força? Zero. Por quê, professor? Porque aqui, ó, na força elétrica, você tem que ter carga dos dois lados. Se isso aqui é zero, ó, se isso aqui é zero, tudo vai para zero, né? Beleza? Boa. Próxima. Um resistor de 200 ohms. Essa letra aqui é ohm, é uma letra grega que representa resistência. Está ligado a uma fonte de 100 volts. C. Calcule 2 pontos. A. Corrente elétrica, potência elétrica e desenhe esquematicamente a situação. Eu vou começar essa questão pelo desenho. Eu acho mais tranquilo. Vamos lá. Uma fonte. Como é que a gente desenha uma fonte no nosso sistema, no nosso diagrama? Uma fonte vai ser desenhada por essas barrinhas aqui, ó. Uma barrinha menor, uma barrinha maior. Essa barrinha menor significa o polo positivo da fonte, essa aqui significa o polo... Opa, falei trocado. Polo negativo, menor, e polo positivo maior. Um fio, ele é desenhado assim, como uma retinha assim. Pera aí, deixa eu desenhar bem retinho aqui, devagarinho. Beleza. Tá. Do jeito que está aqui, está desenhado o circuito perfeitamente? Não. Não está desenhado perfeitamente, porque você tem um resistor que está aqui no meio, né? Então, aqui no meio você vai ter um resistor que é desenhado assim, ó. O resistor é desenhado assim. Então, aqui a gente poderia representar que aqui tem 100 volts. E aqui você tem um resistor de 20 ohms, né? 200 ohms. Então, pronto. Comecei pelo desenho. Tá. Qual é a corrente elétrica? Galera, para calcular corrente elétrica, a gente está falando dessa parte do conteúdo que não é mais eletrostática, não tem mais a ver com elétrons parados num corpo. Tem a ver com eletrodinâmica. A corrente elétrica é calculada pela primeira lei de Ohm, que é uma equação que você tem que saber para sua prova, que é o quê? URI. Que é, professor? U igual a R vezes I. Professor, mas eu vi no livro que estava VRI. Assim, em vez de V, ou estava V. Pode ser, galera, pode ser. Eu costumo utilizar U para tensão, porque foi assim que me foi ensinado a vida inteira. É comum na física algumas letras trocarem nesse conteúdo. Então, eu aprendi e ensinei para vocês URI, né?
Tá, então como que eu calculo a corrente? Bom, substitui os valores. Vamos lá, estou fazendo fora da ordem, mas dá para entender. U é a tensão, 100. R é a resistor, então 200. E I é o que você quer saber. Passo 200 dividindo, vai dar 100 sobre 200. Corta aqui os zeros, vai ficar 1 sobre 2, que dá 0,5 amperes. Ampere é a unidade de corrente elétrica. Beleza? Potência elétrica, como calcula? Potência elétrica, galera, tem outra equação. Primeiro, potência elétrica é a quantidade de energia que é consumida naquele resistor, calculado com π. P igual a I vezes U. Então, substituindo os valores, vai ficar P é igual à corrente que a gente acabou de calcular aqui, que dá 0,5, e a DDP, que é 100. Metade vezes 100 dá 50 watts. Watt é a unidade de potência. Se errar na prova as unidades de cada coisa, vai perder ponto. Beleza? Então, esse resistor ele consome 50 watts, ou seja, ele consome 50 joules a cada segundo. Bastante. Tudo bem? Seguimos. Explica a diferença entre materiais condutores e materiais isolantes. Vamos lá. Condutor e isolante. O material condutor, olha, deixa eu só deixar claro uma coisa aqui, que vocês costumam errar muito. O que a questão está perguntando? A diferença entre materiais condutores e isolantes. Eu já vi muita gente respondendo esse tipo de pergunta assim, ó. Condutor, cobre, ouro, isolante, borracha. Tá tudo errado, galera. Presta atenção no que a pergunta tá perguntando. Explica a diferença. O que seria uma resposta aceitável para essa questão? Parece óbvio, mas se você colocasse na prova. Condutores são materiais que conduzem melhor a energia. Os elétrons, né? Isolantes são materiais que isolam algum condutor ou dificultam a passagem de elétrons. Beleza, estaria certo. Mas, vou colocar então essa resposta aqui. Condutores facilitam a passagem de elétrons. Materiais condutores, né? Materiais que facilitam a passagem de elétrons. E isolante, materiais que dificultam de elétrons. Olha só, eu vi vocês estudando essa semana para a prova de artes, né? Percebi numa das salas que eu estava que vocês são frenéticos por decorar as coisas, né? Sendo que o mais fácil é entender. Por que eu estou contando essa história da prova de artes? Se você for um aluno minimamente curioso, você pode simplesmente ficar insatisfeito com essa resposta. Por quê? Materiais que facilitam a passagem de elétrons, materiais que dificultam a passagem de elétrons. Tá bom, óbvio, condutor isolante. Mas por quê? E aí vem a resposta mais perfeita, né? A resposta mais perfeita nesse caso são que os condutores são materiais que possuem muitos elétrons livres. E aqui são materiais que possuem poucos elétrons livres. O que significa isso? Pensa no seguinte. Vamos pegar o seguinte. Vamos imaginar que isso aqui é um fio de cobre. Tá, vamos supor que a caneta aqui é um fio de cobre. O cobre é um material que ele tem ligações químicas lá que tem facilidade para liberar os elétrons que estão presos ali à substância. Então, quando você tem um DDP, o que acontece? Esses elétrons eles se soltam e seguem a corrente. Seria equivalente eu falar o seguinte, não vou fazer essa analogia não, mas é isso. Se eu tiver um material que é condutor, que é isolante, como por exemplo aqui, ó, vamos imaginar que esse lápis aqui agora é um fio de borracha. A borracha ela é um material formado, é um composto lá, um polímero, enfim, não sei da química. Mas é um material formado que tem dificuldade de soltar os elétrons. Então, essa dificuldade vai dificultar que os elétrons fluam de um lado para o outro. Entendido? Boa, é isso.
5. Desenhe um circuito elétrico que possua duas lâmpadas, de modo que uma lâmpada esteja sempre acesa e uma segunda lâmpada se acenda caso o interruptor seja fechado. Então, desenho esquemático. Beleza. Vamos começar aqui. Primeiro, vou fazer uma fonte aqui. E aí ele deixou bem claro que ele quer uma lâmpada funcionando sempre, né? Então, olha, eu tenho que ligar assim. Simples. Do jeito que tá aqui, essa lâmpada aqui funciona sempre, independente do que aconteça. Agora, se eu quiser que tenha uma outra que funcione, você poderia ligar ela em série. Por exemplo, você pode falar o seguinte: professor, eu acho que se eu ligasse ela aqui e colocasse um interruptor aqui, ó. Peraí, vamos fazer melhorzinho. Professor, minha intuição diz que se eu colocar um interruptor aqui e a lâmpada aqui, vai funcionar. Não, não vai. Por quê? Se você desligar o interruptor, como ele está desligado e ele está aberto, as duas param de funcionar. Porque essa lâmpada aqui ela não tem DDP, né? Então não funciona. Ou seja, e essa aqui também não, né? Essa aqui está conectada no nada ou aberto. Então a maneira que a gente tem que fazer qual é? É começar com uma lâmpada funcionando sempre, que é esse caso aqui, e conectar uma outra lâmpada. Por onde? Por aqui, ó. Percebe que agora essa aqui de cima, ela só vai ter DDP se isso aqui fechar? Beleza, essa aqui agora vai funcionar. Lembrando, essa questão não pede a intensidade da lâmpada, nada, só pede isso. Então o desenho esquemático é esse. Então para ficar bonitinho, só para deixar bonito aí para revisão de vocês, vamos fazer um desenho claro. Eu vou só mudar a orientação, tá, galera? Não vai influenciar em nada não. Eu vou desenhar essa aqui assim. Não esqueço. Aí. E a outra conectada aqui. Ó, esqueci da lâmpada. Pronto. Beleza? Ótimo. Dois resistores de 60 e 90 estão ligados em série e em paralelo. Calcule a resistência equivalente. O que é estar ligado em série e em paralelo? Em série é quando um resistor é conectado no outro. Isso aqui é série. Boa. Dois resistores assim estão em série. Quando eles são ligados dessa maneira aqui, eles estão ligados em paralelo. Bom, em série, um resistor é ligado diretamente no outro. Então, a corrente que passa nesse I1 é igual a I2. E essa aqui, I1, é diferente de 2. I1. I2. I1 é diferente de 2. E aqui, I1. Ai, meu Deus, I1 confunde muito. I2. Beleza. Qual vai ser a influência disso? Eu não vou demonstrar aqui, mas por conta disso, a gente, para calcular a resistência equivalente, a gente vai fazer o seguinte. O que é a resistência equivalente? É como se eu trocasse todas as resistências do sistema por uma resistência só. Quando eu tenho um sistema em série, resistência equivalente vai ser igual a soma das resistências, ou seja, é só somar as duas. É como se eu tivesse uma grandona. Em paralelo, não. Em paralelo, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem que fazer produto dividido pela soma. Beleza. Como que vai ficar nessa questão? Olha, se for em série, 60 e 90. 60 e 90 é como se eu colocasse uma resistência de 150 ohms. E se eu tivesse uma resistência em paralelo? Aí seria produto pela soma. 60 vezes 90 dividido pela soma, que é 60 mais 90. 60 mais 90, 6 vezes 9 dá 10300 mais sobre 150. Nossa, professor, é horrível esse número. Sim, horrível. 630 sobre 15. Vou dar uma simplificada aqui. Se eu dividir isso aqui por 5 em cima e embaixo. Ai, meu Deus. Por 5 dá 63 vezes 2, 126. Dá 126 dividido por 3. Isso aqui dá 42 ohms.
Beleza? Espero que eu tenha acertado a matemática. Então, olha a diferença. A resistência equivalente em série aumenta, em paralelo diminui. Aí. Tudo bem? Boa. Você tem um circuito fechado com uma lâmpada e uma pilha. Beleza. Qual instrumento você deve utilizar para medir a corrente elétrica? Galera, a corrente ela é medida em qual unidade? Vamos lembrar aqui. Vamos colocar aqui U, R, I e P. Só lembrar as unidades, tá? U, volts. Eita, volts você conhece. R, ohm. I, ampere. E P, watts. Qual é a letra de cada um? Volts, V, ohm. Essa letra grega aqui. Ampere, A. E watts, W. Beleza. Qual é o instrumento que mede a corrente? É o amperímetro. Ímetro e metro tem a ver com medida, né? Ampere, a medida do ampere, a medida da corrente. Qual o instrumento para medir a voltagem? O voltímetro. Qual o instrumento para medir a resistência elétrica? O ohmímetro. Tem claro, hoje em dia, galera, a gente tem um negócio chamado multímetro. Ele é um medidor de tudo, só que você tem que programar ele lá. Então, por exemplo, eu posso medir tudo com multímetro? Sim, mas o multímetro vai ter que estar na posição amperímetro, ou vai ter que estar na posição voltímetro, na posição ohmímetro. Então, os nomes dos instrumentos são esses. Beleza? Partindo para o último conteúdo, que é o conteúdo de magnetismo, né? O que são materiais imantáveis? Materiais imantáveis, de novo, você pode colocar lá ferro, sei lá o que, não sei. O nome, você pode colocar, só que a pergunta está perguntando o que são. Galera, materiais imantáveis são materiais que podem ordenar os seus elétrons. Materiais que podem ordenar os elétrons, vírgula, conforme um campo magnético. Olha para mim aqui. A bendita caneca que nos ajudou a aula inteira. A caneca é um material imantável? Não. Cortador de unha é material imantável? Sim. Borracha é material imantável? Não. Madeira é material imantável? Não. Cabo USB é material imantável? Tá aqui. Cabo USB é material imantável? Sim. Resumindo, galera, quais são os materiais imantáveis mais comuns? Em geral, metais. Metais. Beleza? É possível que uma moeda seja repelida por um ímã? Não. Vamos lá, vamos lembrar qual é a lógica do ímã. O que é um ímã? Um ímã, ele pode ser um ímã natural ou pode ser um material que foi imantado permanentemente, né? Ou pelo menos temporariamente. Quando o material ele é imantado, vamos colocar aqui, vamos dar um zoom aqui. Imagina que seja uma moeda aqui. Não, vamos desenhar um ímã mesmo. Assim. O ímã ele tem um lado sul e um lado norte. Dentro aqui, galera, você vai ter os átomos ordenados para uma direção. No caso do lado norte, eles vão estar assim. Esse material imantado aqui dentro, ele vai gerar aqui ao redor um campo magnético. Assim. Aqui ele está saindo e aqui ele está entrando. Beleza. Quando você aproxima... Ixi, Maria, desculpa. Perdão, galera, ficou na minha cara. Agora que eu vi. Perdão. Perdão, faz parte. Aqui eu tinha anotado só que é em geral metais, né? Tá, aqui eu desenhei, fiz o desenho do ímã. Enfim, e... falei que os elétrons são orientados para esse lado e tudo mais. Beleza, enfim. Quando você aproxima uma moeda aqui, a moeda, ela sempre vai ser o quê? Atraída. Então, se eu tenho ímã mais metal,
o resultado é sempre o quê? Atração, nunca repulsão. Agora, se eu tenho ímã mais ímã, aí depende. Depende do quê? Você pode ter atração ou repulsão. Qual a condição para atração? Os polos serem diferentes. E para repulsão, polos iguais. Então, ó, se eu coloco um metal perto de um ímã, ele é sempre atraído. Agora, se eu colocar um ímã aqui perto, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer isso aqui para cá, assim. Copiar, vamos trazer para cá. Se eu tenho um ímã aqui, perto de um outro ímã aqui, ó. Desenhar dois iguais, ó. Do jeito que eles estão aqui. Olha, se eu colocar norte e sul próximo, você entende que o campo magnético desse aqui está saindo e esse aqui está entrando, então isso aqui combina. Logo, isso aqui vai gerar o que? Atração. Então, polos diferentes, ó. Polos diferentes, norte e sul, se atraem. Então, vamos colocar aqui atração. Agora, se eu tiver, vamos ver se eu consigo fazer rápido aqui. Não. Se eu tiver um caso aqui disso aqui, vai saindo. Junto com um ímã. Ih, não dá para girar. Dá? Não dá para girar. A gente apaga, no caso. Um ímã aqui que tenha o polo norte aqui, isso aqui, você percebe que as linhas de campo elas estão indo uma contra a outra, elas se empurram então, né? Então aqui vai ser repulsão. Beleza? Ímã e ímã repele ou atrai, depende. E ímã metal sempre atrai. Imagine que você tem um ímã de 3 metros de comprimento. Caso você divida ele em 3 partes idênticas, como ficariam os polos de cada parte? Vamos desenhar uma barra aqui embaixo. Assim. Primeiramente, se eu tenho um ímã de 3 metros, eu divido ele em partes iguais, qual o tamanho de cada parte? Esse aqui é sul e aqui é neutro. Esse aqui é norte, né? Cada parte vai ficar com quanto, galera? O desenho não vai ajudar aqui, né? Vai ficar partes diferentes. Mas aqui vai ter 1 metro, aqui vai ter 1 metro, e aqui vai ter 1 metro. Tem como só um lado ter só norte e o outro ter só sul? Não. Então, aqui vai ficar sul, norte, norte, sul, norte. Beleza? Pessoal, então, essa aqui é a nossa revisão. Eu vou postar esse documento também para vocês no Google Drive, caso vocês queiram. Peço perdão aí nesse finalzinho de aula que eu acabei deixando na minha cara e esqueci. Culpa da caneca. Mas é isso. Bons estudos para vocês. Um vídeo curto aí de 30 minutinhos. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, galera, eu vou colocar aqui, na verdade, o meu e-mail. Eu sou muito ruim com o Instagram. Muito ruim, muito ruim. Eu tenho pouco tempo de Instagram disponível para mim. Então eu costumo responder mais o e-mail do que o Instagram. Meu Instagram é Gabriel Barreto Fiz. A chance de eu responder no e-mail institucional é menor. @gmail.com. Por que eu estou colocando isso aqui? Caso você tenha dúvidas e queira tirar essas dúvidas, pode mandar e-mail lá durante a semana, tá bom? Bons estudos, forte abraço. Qualquer dúvida, falem comigo. Até mais, gente. Valeu, abraço.